Oi, amores, tudo bem com vocês? Chegou a parte 2 contando um pouco da nossa história pra vocês aqui em vídeo. Não reparem que eu tô um pouquinho vermelha porque eu acabei de fazer minha sobrancelha e meu buço e eu estou descascando o nariz porque eu peguei piscina esses dias. Então vamos ao que interessa, mas antes eu não poderia deixar de pedir pra você já se inscrever aqui no canal do YouTube, nos seguir lá no Facebook e também no Instagram, Espaço Ju Ferrari. Cada plataforma eu posto um conteúdo diferente, sempre com alguma novidade. Então eu te convido a nos seguir em todas, tá bom? Então vamos lá. No vídeo anterior eu resumi um pouquinho do nosso início aqui na América, contei pra vocês resumidamente algumas coisas que possam vir a servir como inspiração ou experiência mesmo para você entender como que funciona um pouquinho. Lembrando que eu conto apenas a nossa experiência aqui. Eu não vou contar para vocês o que eu não sei. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Ah, mas não é assim. Ah, mas aquilo é melhor. Ah, mas esse dá mais certo. Aí eu não tenho como saber, porque o intuito aqui é eu contar a nossa experiência, a minha experiência, e aí passar para vocês, e vocês vão realmente pegar aquilo que vocês acham que serve de inspiração e o que não servir, simplesmente vocês ignoram, tá? Mas se você quer continuar a ver um pouquinho da nossa história, resumidamente, porque não dá pra contar tudo também, senão acaba aqui eu tendo que fazer vídeos de mais de 1 hora todos os dias, né, gente? Não dá. Mas assim, as coisas mais importantes eu vou falar aqui pra vocês. Já segue pra você receber as notificações. Então vamos lá. Eu resumi como nós começamos a nossa vida aqui na América e eu contei pra vocês, na parte 1, de algumas coisas de quando a gente morava lá no norte. Quem nos acompanha desde lá sabe que eu trabalhava em casa, né, cuidando das minhas clientes, e aos domingos eu ia com o Richard numa casa de Airbnb que ele tinha. Durante a semana o Richard, ele ia nos clientes que ele tinha, tanto de Airbnb quanto regulares. Lembrando que lá no norte nós tínhamos muitos clientes regulares, Airbnbs eram poucos, tá? O Beto trabalhava em uma companhia. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas assim, o que gerava mais lucro? O que pagava as despesas? Eu vou contar essa parte 2 aqui baseado em algumas perguntas que eu recebi de vocês lá no Instagram, porque eu recebo muitas perguntas diariamente. Então eu vou contar a nossa história e vou tentar introduzir algumas dúvidas que vocês mandaram lá pra mim, em caixinhas de perguntas, no direct, porque são muitas perguntas repetidas, às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então eu fazendo um vídeo, se você tiver essa pergunta, você já vai saber a resposta. Então vamos lá. O que é que mantinha a nossa casa? O que pagava as nossas despesas? A primeira renda principal era do Beto. Por que era do Beto? Porque ele trabalhava numa companhia e ele ganhava um valor X por dia e era fixo. Então nós podíamos contar com aquele valor. Lembrando que eu contei no vídeo anterior que nós chegamos o Beto ganhando $90 por dia. Ele trabalhava com pedras, ele colocava as pedras nas casas, mexia com cimento. Então assim, era um trabalho muito pesado. Ele chegou ganhando $90 e quando ele saiu dessa companhia, se eu não me engano, ele estava ganhando 120 ou 130, eu não me recordo muito, mas era mais ou menos isso. E essa era a nossa renda principal. Depois, a nossa segunda renda principal era o meu trabalho, que era que eu atendia as clientes, que eu fazia sobrancelha, maquiagem, cabelo, enfim, tudo que eu fazia no meu salão de beleza lá no Brasil, eu fazia aqui também. Menos unha, porque a unha eu não fazia. Porém, eu tinha uma menina que às vezes ia lá na minha casa, no meu ateliê, para atender algumas clientes que queriam. E eu não cobrava nada por isso. Eu chamava ela vinha, fazia, trabalhava, enfim, e ganhava o dinheirinho dela. Então essa era a nossa segunda renda. A nossa terceira renda era a que o Richard fazia, que era as casas que ele limpava. O Richard, ele não podia pegar muitas casas
porque ele trabalhava sozinho. Então, gente, não tinha como ele pegar muitas casas. E quem viu o vídeo anterior lembra que eu falei que eu não tinha carro. O único carro que a gente teve foi por pouco tempo, porque não pôde circular com ele na cidade devido aos problemas que o carro tinha, e foi meio que mascarado quando a gente comprou, então não dava pra saber, mas a pessoa já tinha ido embora pra outro estado, enfim, foi um rolo só perdemos dinheiro e resolvemos ficar sem carro. Então ele trabalhava de Uber, ônibus e trem. Eram os 3 meios de transportes que ele usava para chegar nos clientes. E carregando as coisas, tá, gente? Porque a gente levava os nossos materiais. Mas é isso. Então, basicamente, foi isso que nós falamos no vídeo anterior. Falei também de como a gente começou com os aplicativos e também com as indicações de amigos e também de clientes que eu atendia também. Então, foi basicamente isso lá no norte. Em 2019 foi quando a gente chegou, em março de 2019, nós chegamos. No final de 2019, por mais que a gente já tinha uma vida toda estabilizada lá, nós tivemos pouca ajuda. As ajudas que a gente tinha, muitas vezes, não eram boas informações. As pessoas orientavam a gente a fazer coisas erradas. E aí, a gente se frustrava, porque não era aquilo que a gente queria fazer e não era o que nós iríamos fazer. Então, nós tivemos, sim, muitos maus conselhos, mas graças a Deus a gente sempre teve na mente em não fazer coisas erradas. Mas eu também eu posso, assim, dar graças a Deus e agradecer demais as poucas pessoas que nos ajudaram, como por exemplo tirar carta de motorista, o que deveria ser feito. Nós até fizemos em atraso algumas coisas porque a gente não sabia, e muitas outras coisas a gente, quando sabia, né, quando as pessoas chegavam para nos orientar, principalmente clientes que eu atendia, já não dava mais para fazer certas coisas. Então, assim, eu sempre falo para vocês, não toma por regra tudo que você ouve na internet ou até mesmo de pessoas que você conhece, porque é um pouco arriscado. Veja a experiência de cada um, analisa e vê se realmente dá certo para você. Muitas pessoas falavam para nós que nós só iríamos estar bem e estabilizados depois de 1, 2 anos de América. Gente, isso depende muito. Se você é esforçado, se você veio aqui realmente para trabalhar, para dar o seu melhor, para não fazer coisas que muitas pessoas te orientam a fazer, que é errado, você consegue ter a sua independência financeira antes desse tempo. Porque eu falo para vocês isso, por experiência própria. Como eu estava dizendo, nós chegamos em março de 2019. O nosso primeiro mês, para mim, foi o mais difícil, mas eu acho que de todos, porque é uma questão de adaptação, é tudo novo. Então eu entendo que tinha que ser desta forma. Mas quando nós passamos para o segundo mês, que foi quando nós conseguimos alugar a casa, né? Na verdade, eu aluguei a casa com 22 dias eu consegui alugar a nossa casa. Mas eu costumo dizer que no segundo mês que as coisas começaram a ficar bom, porque passou o processo de mudança, aí nós começamos a comprar os nossos móveis e graças a Deus a gente conseguiu comprar muitas coisas novas. Porque, como eu falei no vídeo anterior, nós tínhamos uma reserva e o Beto trabalhava fixo nesse tempo de 1 mês, 2 meses. Então, a gente não precisou mexer na reserva. Então, quando a gente mudou, a gente tinha mexido na reserva, mas por outras coisas, tá? Que também não vem ao caso eu contar aqui no vídeo, porque foi necessário usar, mas não usamos tudo. Então, o dinheiro que o Beto trabalhava, a gente conseguia manter. E aí o dinheiro que a gente tinha de reserva, a gente conseguiu comprar tudo novo. A gente comprou no Amazon, foi o que a gente mais comprou. Minha lista de ordens do Amazon, gente, desde quando eu cheguei é lotada. É muitas compras que eu já fiz na Amazon. E eu compro de tudo, desde móveis até coisas assim minúsculas, supérfluas. Então, assim, nós só temos que agradecer a Deus, porque a partir do segundo mês as coisas começaram a fluir, porque aí eu montei meu ateliê, eu consegui montar a casa, a dona da casa que eu morava sempre muito simpática, nos ajudou bastante. Então, assim, você não precisa de 1, 2 anos para se estabilizar. É lógico que você não vai chegar aqui arrasando, tendo tudo, a não ser que você tenha muito dinheiro e seja muito rico, né?
coisa que eu não sou, então a gente teve que trabalhar. Mas no final de 2019 nós pensamos em vir para Flórida, porque era aonde realmente eu gostaria de ter vindo, que é um lugar mais parecido com o Brasil e tal. E eu, por mais que a gente tinha uma vida legal lá no norte, eu ainda não estava feliz, eu ainda não estava 100% completa. E eu sabia que isso ia melhorar se eu viesse para Flórida. Isso no final de 2019. Então a gente já tinha conseguido fazer uma reserva maior, porque os 3 já estavam trabalhando. E aí aconteceu que a gente começou a pesquisar, e no início de 2020 entrou a pandemia, e aí ocasionou toda aquela coisa, e aí nós ficamos com medo por conta do trabalho, porque mesmo você mudando de um estado para o outro, você vai começar do zero, então nós ficamos com medo, e aí nós desistimos no começo de 2020, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Aí nós ficamos um tempo sem trabalhar por conta dessa pandemia, e aí nós usamos a reserva que a gente tinha para mudar, que foi a que a gente fez durante o ano de 2019, a gente usou durante a pandemia nos meses que a gente ficou sem trabalhar, porque nós pagamos todas as nossas despesas nós pagamos, aluguel, água, luz, comida, internet, telefone, nós pagamos tudo. Teve até uma época que você podia, arrastar a sua despesa, arrastar a sua dívida durante a pandemia, parcelar, não sei o que, a gente não fez isso, nós pagamos tudo que tinha que pagar. E nesse meio tempo, o Beto começou a trabalhar, foi o primeiro a voltar a trabalhar, aí a gente começou já a repor as coisas, aí começou de novo aquela coisa de vamos voltar a trabalhar. E aí quando o Beto começou a trabalhar, ele continuou trabalhando por um período com aquela primeira companhia, depois ele mudou de companhia. O Richard começou a voltar com as casas dele, lembrando que ele usava o Tubitec, e a gente estava aguardando para iniciar como companhia na Amazon e contratar funcionários, mas acabou que a Amazon nunca mais voltou. O Richard conseguiu trabalhar pela Amazon antes da pandemia, porque ele tinha uma amiga que tinha companhia dentro da Amazon, então ele era um dos funcionários. Ela passava casas para ele. Foi o único meio que ele conseguiu na época, porque a nossa companhia não conseguia ser liberada por conta que não estava mais trabalhando com as limpezas. Então a gente ficou mais com o Tubitec mesmo. Foi o que nos salvou na parte da limpeza da nossa companhia. E o boca a boca também, porque como eu disse, a gente também fazia casas regulares. Eu fui a última que voltei a trabalhar, porque eu tinha um pouco de receio das pessoas em casa, por conta da pandemia, então eu tinha um pouco de receio, a Rayara era muito pequenininha, enfim. Aí o Beto voltou a trabalhar em 2020, nós conseguimos repor as nossas economias, né, o nosso dinheirinho guardado, e eu falei, nós vamos pra Flórida, Então nós passamos 2020 nesse processo de um tempo sem trabalho, usando as economias, e um tempo trabalhando e repondo as economias. E em final de 2020 eu falei, olha, isso não acaba, mas agora a gente já sabe lidar com essa crise toda, então vamos pra Flórida em 2021. E quando eu estava no Brasil, eu falei que eu queria estar aqui nos Estados Unidos antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 25 de março, nós chegamos dia 21 de março. E aconteceu a mesma coisa do norte pra Flórida. Eu falei, olha, antes do meu aniversário eu quero mudar. E como aqui os aluguéis começam sempre no dia 1º de cada mês, nós tínhamos que estar aqui para esse propósito 1 de março. E graças a Deus deu tudo muito certo e nós viemos pra cá. Chegamos dia 28 porque a partir do dia 26 a gente já pagou os dias anteriores. Antes mesmo de mudar a gente já pagou, porque a gente sabia que a gente podia chegar antes, por conta que a gente veio de carro, e então a gente não tinha muita certeza de como que iam ser as coisas. Mas aí nós chegamos aqui, fizemos tudo e tal. Na primeira semana, vamos lá, vamos pular um pouquinho. Nós tínhamos uma reserva pra ficar aqui tranquilo, sem ninguém trabalhar por uns 3, 4 meses, pagando todas as despesas. Mas aí o Beto falou assim, vamos correr atrás de trabalho, porque aí você já começa a trabalhar com o que você quer, né? Que até então eu queria continuar fazendo os atendimentos. O Richard ia começar a trabalhar de ajudante e o Beto queria trabalhar com alguma companhia, como era no norte. E uma amiga que eu tenho aqui arrumou pro Beto de handyman, que é tipo
parece marido de aluguel, sabe? Faz de tudo na casa. Então, ele começou a trabalhar de handyman. Aí ele tava trabalhando, ganhando, acho que era 140, se eu não me engano, 130 ou 140. E começou a trabalhar, então aí já começou a ajudar bastante. O Richard começou a ir de ajudante, começou a colocar o TubeTech pra funcionar, pra ele poder conseguir algumas casas. E também o Amazon, mas o Amazon até hoje eu acho que nunca voltou, eu não sei, mas eu acho que nunca voltou. E aí ele começou a ir de ajudante, porque aqui na Flórida é muito menos preconceito com homem trabalhando na faxina do que no norte. Eu acho que no norte tem muito mais preconceito com homem na faxina. E ele começou a fazer amizades aqui e eu comecei a atender. Aí algumas pessoas que a gente fez amizade indicaram algumas casas pro Richard fazer, nós fizemos... Porque quando você tá aqui, você começa a fazer amizades, você faz contatos, então isso te ajuda. E aí o Richard foi pegando novas casas através das indicações, dos contatos que a gente tava fazendo. Ele foi como ajudante com uma conhecida, né, que ele conheceu no grupo de WhatsApp, e acabou que depois ela se tornando nossa ajudante por um tempo, quando a gente pegou nossas casas. Então isso foi nos ajudando. Pegamos acho que 2 casas pelo TubeTech, se eu não me engano, só que essas 2 casas, uma era regular não, as 2 eram Airbnb, as 2 eram Airbnb e um dono tinha 3 casas e o outro dono tinha 4, então isso já começou a fazer com que o nosso schedule começasse a andar. E aí o Richard começou a pensar em falar pro Beto trabalhar com ele. Por quê? Porque assim, gente, quando ele ia de ajudante, a pessoa vinha buscar ele ia para as casas. Quando ele ia fazer as casas dele, ele tinha que ir de Uber, ou ele tinha que contratar uma ajudante que tivesse carro para eles irem de carro, porque o Richard não dirige. E eu atendia aqui em casa, né? Fazia os meus atendimentos aqui em casa, então não tinha como eu levar ele. E o Beto trabalhava de handyman. Então nós começamos a pensar nessa possibilidade. E nesse meio tempo nós conhecemos mais dois modos de conquistar clientes, que foi o Turnover, que é só para Airbnb, e foi também o Nextdoor, que é como se fosse como que eu posso dizer, que é separado por regiões e por condomínios. Você faz a sua divulgação naquela região e aí as pessoas daqueles condomínios, elas podem te contratar. Então nós conhecemos esses 2 meios também. E aí o Richard falou: mãe, só que para que eu possa me cadastrar também nessas outras plataformas, eu precisava que o pai trabalhasse comigo. E aí eu falei assim: vamos sentar, vamos conversar. Nós sentamos, conversamos, o Beto morrendo de medo, largou o serviço de handyman e começou a trabalhar com o Richard com o nosso carro. Então, quer dizer, o Richard diminuiu uma despesa, ele não pagava mais ninguém pra ir com ele e nem pagava Uber. E aí o Beto começou a ir. Como a gente tinha uma reserva, deu pra gente fazer isso, porque a gente tinha reserva. Mesmo que a gente veio pra cá e comprou tudo novo, porque a gente vendeu algumas coisas lá no norte e doou algumas coisas, mas aqui a gente comprou tudo novo. Mas mesmo assim tinha reserva. Então o Beto falou assim: olha, eu vou, só que a gente tem 1 mês e meio no máximo pra poder a gente ter cliente a ponto de pagar as nossas despesas, pra gente não passar aperto. E você também tem que atender muito. E aí foi o que aconteceu. O Beto começou a ir com o Richard. A partir daí, o Richard se inscreveu no Turnover, que é um aplicativo que eu acho que é só para Airbnb. E daí a gente começou a ter novos clientes também. E aí é onde entra a questão. Nós paramos de trabalhar com o TubeTech, mas é um aplicativo que também tem suas vantagens. Todos os aplicativos têm vantagens e desvantagens. Eu vou falar rapidamente aqui os 2 para vocês entenderem, que é o que a gente mais trabalhou, que é o TubeTech e o Turnover. O TubeTech, ele cobra só de o cliente te chamar, mesmo que você não feche, cobra uma taxa, porque ele cobra por contato, por fazer o contato entre companhia e cliente. O Turnover, ele cobra por trabalho. Então você pode ter o contato com o cliente, mas ele só vai te cobrar se você fechar a casa. Então, essas são o básico de cada aplicativo. A diferença é que o TubeTech, ele cobra só de você ter o contato com o cliente, mas aquele cliente sempre vai ter o seu contato, vocês podem trocar telefones e também, se você fizer a casa do cliente através do TubeTech, quando você
vai conversar com o cliente, a partir das próximas limpezas, você ganha 100%, porque o cliente é seu, você já pagou aquela taxa, apesar de ser uma taxa que eu acho uma taxa consideravelmente alta. Porém, a partir da segunda limpeza, você ganha 100%, porque você pode ter contato fora do aplicativo com esse cliente. Então essa é uma vantagem legal também. E já o turnover, ele te faz o contato, você só paga, na verdade ele não te faz o contato, você põe a sua região, né? Você cadastra a região que você trabalha e aí você vai vendo os clientes que tem lá, é tipo o TubeTech mesmo. Você vai vendo os clientes que tem lá e você pega aqueles clientes que você quer, você dá uma oferta, se ele aceita a sua oferta, ele vai entrar em contato com você. A vantagem é que você só é cobrado se você fecha a limpeza, e a desvantagem é que você não trabalha fora do aplicativo. Então se o cliente te contratar todas as limpezas, você paga uma taxa, você não pode trocar contato com o seu cliente, você só pode conversar com o seu cliente dentro do aplicativo. Então essas são as vantagens e desvantagens de cada um. Outra coisa interessante também é que o turnover, qualquer pessoa pode se cadastrar. Quando eu digo qualquer pessoa pode se cadastrar, é tipo assim, se tiver 1000 pessoas, 1000 companhias na minha região, a 1001 consegue entrar e disputar o contato do cliente. O turnover não. O turnover ele tem uma quantidade de pessoas para a região. Então, se o limite for 20 companhias para aquele espacinho, para aquela região, não entra mais ninguém, só entra se alguém se descadastrar, digamos assim. Então, é isso aí, gente, basicamente é isso. Então, os dois aplicativos que eu indico é o TubeTech e o Turnover. São os dois que os dois têm vantagem e os dois têm desvantagens. Outra coisa interessante, vale ressaltar, que o TubeTech, você encontra casas regulares e casas de Airbnb. Então, os dois tipos de limpeza você consegue encontrar. E o Turnover, eu tenho quase certeza que é só Airbnb. A gente, hoje em dia, usa menos esses aplicativos porque a gente já tem uma cartela de cliente que supre a nossa necessidade e acaba que a gente às vezes não conseguindo pegar mais cliente porque não sabe se consegue atender. Então, a gente pega um ou outro agora desses aplicativos para se manter cadastrado, porque tem um tempo também que você tem que fechar um negócio com o cliente para você se manter ativa no aplicativo. Então a gente sempre tá pegando um ou outro para também se manter a companhia ativa, os reviews ficarem sempre aparecendo. Graças a Deus, nossos reviews são 5 estrelas nos dois aplicativos. Então assim, vale você tá ali trabalhando para que isso realmente aconteça, porque os próprios aplicativos eles vão te colocando na frente, né, nas companhias mais cotadas, e também eles vão te mostrando mais os clientes. Então vale bastante a pena. Nós gostaríamos muito que a Amazon voltasse ativa, porque apesar de nós não termos conseguido o cadastro de companhia dentro da Amazon, porque não deu tempo por conta da pandemia, dizem que é muito bom, porque quando você cadastra a sua companhia, por exemplo, eu moro na Flórida, eu cadastro minha companhia aqui da Flórida, mas eu consigo pegar cliente lá do norte e aí eu cadastro funcionário lá no norte para fazer essa casa. Então é um ganhando sobre o outro. E isso é muito bom, que foi assim que o Richard também conseguiu bastante casas através da Fúvia, que é uma conhecida nossa da internet. Gente, não sei onde ela morava, mas ela morava tipo, mais, não era no norte, não era aqui no sul, mas era um pouco mais pra cima, então bem longe da gente, e ela conseguia muitos clientes pro Richard fazer lá na região de Nova York, que era a região que o Richard trabalhava. Então é isso, e com isso a gente foi trabalhando dentro do nosso schedule e foi conquistando cada vez mais cliente. Existem, não digo nem cliente, eu digo casas. Hoje eu digo casas, porque o Airbnb é gostoso, porque um cliente seu, ele tem 2 propriedades, você limpa 2 propriedades dele, mas quem é dono de Airbnb sempre está adquirindo mais propriedades e colocando você para limpar. E
Nós começamos com clientes que tinham uma casa, hoje tem 3 e a gente limpa as 3. Então acaba que isso aumentando a demanda do nosso trabalho. E isso é muito bom, é muito legal. Então por isso nós gostamos de trabalhar com Airbnb. Eu já coloquei no Instagram e no Facebook 5 vantagens de trabalhar com Airbnb e 5 vantagens de trabalhar com casas regulares. Agora eu tô preparando os Reels de 5 desvantagens de trabalhar com Airbnb e 5 desvantagens de trabalhar com casas regulares. Eu tenho amigas que só gostam de trabalhar com casas regulares. Eu tenho amigas que só gostam de trabalhar com casas de Airbnb. Hoje nós só trabalhamos com casas de Airbnb. Porém, nós sofremos um pouquinho por conta do domingo, porque nós gostaríamos que o domingo fosse livre. E no domingo é o dia que os meninos mais trabalham. A maioria das pessoas que não gosta de trabalhar de sábado e domingo opta em ter casas regulares, que são aquelas casas que realmente moram pessoas. Geralmente é assim que funcionam as casas regulares. E o Airbnb tá sempre vazio. Às vezes o dono da propriedade vai na propriedade fazer algumas coisas. Então é isso, gente. É assim que nós conseguimos, nós iniciamos. É assim que foi a nossa caminhada e é assim que nós hoje trabalhamos. Hoje nós trabalhamos na nossa companhia, com os nossos clientes conquistados, tanto por aplicativos que eu citei para vocês, quanto também por indicação direta de amigos e de clientes minhas que eu atendia quando eu ainda trabalhava na minha área. Hoje o Beto e o Richard trabalham ativamente nas limpezas. Eu trabalho indiretamente nas limpezas porque eu cuido da parte administrativa, cuido da casa e também cuido das minhas redes sociais, que é o Facebook, o YouTube e o Instagram. Editando, gravando, respondendo, postando, que também dá bastante trabalho, além também de cuidar da Rayara. E agora a Rayara vai começar na escolinha, ela vai sair 2 horas da tarde, então vai ficar um pouco mais difícil de eu ir trabalhar com os meninos, mas a gente vai fazer o possível pra eu estar indo também, porque é uma coisa que eu gosto. Eu não vou todos os dias, mas é uma coisa que me diverte. Eu gravo conteúdo pra vocês, então eu gosto também. Então a gente tá sempre aí, como família, unidos, sempre trabalhando juntos. Muitas vezes trabalha só o Richard e o Beto, trabalha o Richard e o Beto e eu, e às vezes nós trabalhamos com alguma ajudante. Sempre que nós precisamos de ajudante, quando as meninas que já trabalharam com a gente podem ir, elas vão quando a gente precisa. Quando elas não podem, a gente usa o WhatsApp para poder estar publicando que a gente está precisando de helper para tal dia, tantas casas, tantos valor. E aí a pessoa que se interessa entra em contato com a gente e a gente pega a pessoa para trabalhar naquele dia. Aqui as ajudantes, né, as helpers, elas não têm vínculo empregatício. É diferente do Brasil, que a gente tem que contratar o funcionário, registrar em carteira, que é uma empresa que precisa de funcionários fixos. Aqui o subemprego que a gente fala, que é o trabalho na construção, que é o trabalho de faxina, nós trabalhamos da seguinte forma, sem vínculo empregatício. Hoje você vai trabalhar com uma pessoa de ajudante, não quer dizer que amanhã você é obrigado a ir com ela. Você pode arrumar uma pessoa que trabalhe de um jeito que você goste mais. Então é tudo uma questão de adaptação, conversa e fazendo tudo certinho, tudo dá certo. Contratando funcionário, pagando funcionário, sempre que der chamando ele de novo e assim vai. É isso, gente. Esse foi um pouquinho, mais uma parte, né, da nossa história. Se você tiver alguma dúvida, se você querer saber sobre mais alguma coisa, me segue no Instagram, que eu sempre estou liberando caixinhas de perguntas. Eu respondo algumas coisas por lá e eu respondo também algumas coisas aqui pelos vídeos, tá? Então é isso. Eu acho que eu já falei bastante, já falei demais, esse vídeo ficou muito longo. Não esquece, se você é daqui do YouTube, se inscreva no nosso canal, se é do Facebook, segue a nossa página. E se você ainda não me conhece lá no Instagram, vai lá que é Espaço Ju Ferrari, que eu espero vocês por lá também. Vamos bater nossas metas aí nas redes sociais e, consequentemente, nós vamos postando cada vez mais conteúdo atualizado para vocês. Um grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo, fui!